Olá pessoal, bem-vindo ao Aqui na França. Hoje a gente tem de novo aqui conosco a Gabriela Viana. Olá, tudo bem? Se você ainda não viu, a gente fez um vídeo sobre maternidade e onde a Gabi vai falar mais sobre a parte da gravidez. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre, em seguida, depois que o bebê nasce, o que fazer, creche, babysitter, ajudas, direitos, tudo isso. Então, quer saber mais sobre isso? Assiste o vídeo até o final, vem com a gente. Pra quem não assistiu o vídeo primeiro, introduz um pouco a tua história aqui na França, sobre o bebê e sobre ti também. Olá pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou professora de francês. Tenho uma escola de línguas, então se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, no @vianalanguages, para poder saber um pouco mais sobre a minha escola e sobre o francês. E pra quem não sabe, então eu cheguei na França, conheci a Ingrid uma semana depois que eu cheguei aqui na França e a gente era vizinha de porta, né? Morava na mesma residência, porta com porta. Há 8 anos atrás. Há 9 anos atrás. 9 anos atrás. Há 9 anos atrás, em 2012. Então, desde então, eu fiz meu mestrado aqui na França, tô terminando o doutorado agora. Me casei, tive um filho, também passei uma parte morando na Inglaterra, quase uns 2 anos mais ou menos. E voltei pra França no metade do ano passado. A Gabi teve o Léo, né, que é o filho dela, há mais ou menos 5 anos. Isso. E hoje a Gabi vai falar pra nós um pouco de tudo que é questão administrativa, creche, escola e como fazer com o bebê pequeno, onde ir e o que a gente tem direito e como faz. Exatamente. Primeira coisa, o neném nasceu, né? Tu tá trabalhando, licença maternidade, licença paternidade, como é que funciona? Bom, a licença maternidade aqui na França, ela depende do número de filhos que você tem. Então, se você tem um filho, pro primeiro filho é de 4 meses, pro segundo eu acho que aumenta um pouquinho, talvez sejam 6, e o terceiro filho você pode pedir até 1 ano de afastamento. Mas existe uma segunda forma que você pode também pedir, que é um afastamento mesmo de uma licença maternidade, que não seria exatamente uma licença maternidade, mas aqui na França você tem direito a ficar até 3 anos cuidando do seu filho se você quiser. Sim, é um congé parental. É um congé parental, exatamente. Então você pode pedir esse congé parental para ficar até os 3 anos da criança, né? E o que acontece aqui, para você ter direito tanto ao congé parental quanto ao congé maternité, a licença maternidade, você precisa ter trabalhado previamente e ter contribuído para Na França. Aqui na França, Então você precisa ter pago os seus impostos para que você então tenha cotizado e que a CAF te dê esse direito. Porque o que acontece é que você tem a sua licença maternidade, ou seja, é a CAF que vai pagar os primeiros 4 meses, assim que você teve o seu filho. Então você declarou, teve o neném, declarou para a gravidez, como a gente explicou no outro vídeo. Depois você vai declarar que o neném nasceu. E aí você vai então receber esses primeiros 4 meses, que é o valor cheio do seu salário. A partir daí, para você poder receber durante o tempo que você quiser, você tem uma porcentagem do salário. Então você pode, por exemplo, escolher, ao invés de você trabalhar período integral, você receberia 100%, você poderia receber como se você trabalhasse meio período, por exemplo. Então pode ser interessante se você tiver essa escolha, se você quiser. Se você não quiser também, você pode voltar a trabalhar normalmente. É importante saber que se você tem um contrato de duração indeterminada, é um acordo que se tem, que se você pega esse congé parental, você só pode ficar 2 anos, no final desses 2 anos você tem que voltar para a empresa, senão você perde o contrato. E a licença paternidade? A licença paternidade, quando o Léo nasceu, então há 5 anos atrás, ela era bem pequena, de alguns dias. Hoje em dia ela é de 11 dias e a partir de julho desse ano vai ser de 28 dias. 28 dias. Mas ainda que a França, ela tem pouco tempo de licença paternidade comparado com outros países. Na Inglaterra ela pode chegar até 1 ano. Claro que depende também do empregador e etc, mas você pode ser um pouco maior. Então, a Gabi falou pra gente que pra pedir a licença maternidade é automático, né? É a CAF que faz quando tu declara que o filho nasceu já automaticamente. Não é a Sécurité Sociale que paga o congé maternité? Eu acho que é o Sécurité Sociale. Talvez seja, mas a CAF... É a CAF que gerencia. Isso, é tudo pela CAF, você não precisa ir pro Plan Emploi nem nada disso. Tu falou pra gente no vídeo anterior que a gente tem direito a 900 euros quando o neném nasce. Isso. Tem algum direito financeiro mensal quando o neném nasce? Até quando é esse direito e o que precisa fazer pra adquirir? Se você já tiver o seu dossiê na CAF, você automaticamente, o neném nasceu, até os 3 anos de idade a criança recebe uma ajuda de 180 euros.
Isso é independente do valor do seu salário, se você ganha bastante ou não. Mas se você não tiver um dossiê na CAF, porque você nunca recebeu nenhum tipo de ajuda, aí você tem que abrir um dossiê específico para isso. A mesma coisa é quando a criança tem 6 anos, que entra na escola e que ela precisa também receber uma ajuda para comprar material escolar. Então também é bom saber disso. só que você tem que pedir, porque não é automático. Só automático se você já receber alguma ajuda da CAF. Se você não receber, você tem que ir lá e pedir. É como para pedir ajuda para o aluguel. Isso. Que não é automático. Exatamente, que não é automático. Você tem o direito, mas você que tem que fazer o pedido. Ninguém vai lá atrás de você e falar, você tem o direito. A CAF é um organismo, né, que é a Caisse d'Allocation Familiar, então que junta todas essas ajudas e onde você pode pedir várias ajudas aqui na França. Exatamente. Tá, e aí? Teve filho, quem é que te ajuda? Tem creche, tem babá, babysitter, au pair? Como é que funciona tudo isso? Existe a creche, toda criança pode ir pra creche legalmente a partir dos 4 meses. Toda criança pode ir, mas é impossível você colocar o seu filho com 4 meses, porque tem muita criança e pouca creche. O pedido de inscrição na creche começa 6 meses antes. Então, se você quiser que a criança vá com 4 meses, então você tem que pedir 6 meses antes do nascimento da criança. Não é 6 meses, 2 meses antes, no 8º mês. E tu acha que funciona? Tipo, é aconselhado? É aconselhado, tem que fazer. Eu fiz e eu só tive 1 ano depois. Porque mesmo que você peça com 6 meses, isso não significa que em 6 meses você vai ter. E quando você pede 6 meses, você espera até que esse espaço se libere ou você tem que continuar pedindo mensalmente? Não, a gente precisa, você pede uma vez, você tem umas reuniões que as pessoas te informam sobre a creche, não sei o que, e tem vários tipos de creche na França. Onde é que você vai pra pedir? A CAF te manda, te indica. Te indica, e aí vai ter uma reunião, vai um monte de mulher grávida lá e um monte de papais para poder entender como funciona, porque realmente é bem complicado. Você pode pedir tanto ajuda pra creche, você pode pedir ajuda pra poder ter uma nunu, que eu vou explicar daqui a pouco o que é a nunu, ou você pode também escolher ficar em casa com a criança, né, que é ajuda. Então eles vão explicar todas essas ajudas que você precisa. Por exemplo, eu quero fazer a inscrição na creche, você tem que pedir 6 meses antes. O que acontece é que o ano letivo começa em setembro. Então o que pode acontecer é que os seus 6 meses deu, por exemplo, em fevereiro. Você vai ter que esperar até setembro, porque muito dificilmente alguma criança vai deixar de ir pra você poder pegar a vaga dela. Claro. Então, no meu caso, aconteceu isso. Eu tive o Léo em novembro e eu só tive creche em setembro do outro ano. Porque o ano letivo aqui vai de setembro a julho, né? Isso. Então, eu tive que esperar todo esse tempo. A creche é bem legal, porque a creche você tem como colocar a criança das 7 da manhã às 7 da noite. Então, obviamente, você não vai deixar a criança das 7 da manhã às 7 da noite, mas é legal porque se você trabalhar muito cedo ou trabalhar até mais tarde, você tem essa possibilidade. Esse espaço de horas grande. Isso. Que na escola não tem, por exemplo, né? Uma coisa importante é que a creche, ela é cara e ela é de acordo com o seu ganho mensal. Se você ganhar super bem, você vai pagar super caro, pode sair até 900 euros por mês. O quanto pode sair super barato, tipo 90 ou 50. Então, isso vai realmente depender do quanto você ganha. Que é o que a gente chama da igualdade, né? Porque quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, para que a gente tenha todos um nível social meio parecido, equivalente. Equivalente, próximo. Então tem a creche, e aí eu escolhi a creche, eu optei pela creche, porque é uma outra forma de você poder deixar sua criança com as nunus. Então a nunu, ela é como se fosse uma babá, né? Só que ao invés dela vir na sua casa, existe também a possibilidade de você ter uma nunu que vem em casa, mas é super caro. Normalmente você leva a criança, leva o seu filho até a casa da nunu. Normalmente são mulheres, mas existem homens também que fazem o mesmo trabalho. E ela tem que ter feito uma formação, a casa dela tem uma vistoria para saber se ela tem o seu espaço adequado, quantas crianças ela pode receber. Tudo é regulamentado. Tudo é regulamentado. Normalmente tem vários nunus, você vai fazer a visita na casa, vai ver como é que é a casa dela, ver se você gosta do jeito que ela é, como ela é. E ela vai te explicar, eu trabalho assim, faço assim, etc e tal. E aí ela pode cuidar de até 6 crianças. E o legal da nunu é porque a sua criança não vai ficar tão doente. O Léo ficou muito doente, então foi 1 ano de creche, 1 ano de muito tempo não na creche, porque ele estava doente em casa com pneumonia. Porque é muita criança, então o risco de transmissão é maior, né? Exatamente, é com muita coisa, bronquite, não sei o que, por conta disso. E o que é bom também é que sempre são as mesmas crianças, né? Ou não? Com a nunu. Com a nunu. Sim. Que cria, tipo, irmãos de babá, né? Sim, assim, aqueles irmãos... Exatamente. Tem mães que gostam, tem mães que não gostam. Como eu vim do Brasil, no início eu achei estranho. E na verdade eu visitei muitas nunus, mas eu não gostei de nenhuma. Tem não teve isso nenhuma também. que eu simpatizei, que eu falei, você vai cuidar do meu filho. Sim. E na creche não, eu acho que o ambiente eu achei melhor, achei que o desenvolvimento... E assim, existe também uma diferença, que é que, por exemplo, o Léo desfraldou super cedo. Foi a moça da creche que me disse, olha, ele
já pode desfraldar. Eu falei, já? Ela falou, sim, já pode começar o desfraude, super cedo. E na Nunu, normalmente as crianças ficam até os 3 anos usando fralda, porque é prático. É prático, e eu acho que na coletividade as crianças mais velhas elas vão ao banheiro, os pequenininhos vêm e acaba criando, se espelhando, né? Se espelhando. E na Nunu não é muito assim. Então, assim, tem prós e contras aí, vai de cada uma saber o que quer. E o Nunu, ele é reembolsado pela França? Como é que funciona? Você vai ser patrão daquela pessoa, então você vai contratar. Mas como ela tem diferentes patrões, né? Porque são várias pessoas, são várias famílias ali que vão fazer o dossiê, é reembolsado pelo governo uma parte, a CAF paga. A CAF paga a creche também. Uma grande parte da creche é a CAF que arca com o valor. Eu acho que sai por 25 dias e a CAF paga de acordo com a necessidade. E a Nunu também varia o preço, se você leva a comida para a criança comer, ou se é a Nunu que faz a comida e você vai comer o que ela vai propor, enfim, tudo isso. E a creche é uma creche que é perto da sua casa ou você postula para todas as creches e aí é o que sair? Você pode escolher várias coisas. Eu quero ter a primeira vaga que aparecer. Então eles vão te mandar em Grenoble, eu moro em Grenoble, eles te mandam a primeira vaga. Ou você pode falar, não, eu quero esta creche. E aí você pode visitar as creches antes. Tem um dia de visita, você agenda, visita. Eu, no caso, quis a creche específica. Eu não queria que fosse qualquer creche. E aí eu escolhi uma creche específica que eu gostava muito, era perto de casa. Mas tem essas duas possibilidades. Pode acontecer também de ser uma creche a meia hora da sua casa, ou 40 minutos, enfim. Mas nunca vai ser a 2 horas... Não, porque tem que ser na cidade, né? Tem que ser na cidade. Você não pode fazer um outro código postal. Tem que ser na sua cidade. E quando já tá em casa e tu quer sair com o teu marido ou com tuas amigas e precisa que alguém cuide do bebê, chama a babá, paga a babá, o governo ajuda, como é que funciona? Bom, você pode ter uma babá que venha na sua casa, você pode tanto ligar para uma agência e pedir para uma agência que seja de babás, e eles vão te mandar uma fatura, o governo te reembolsa metade do valor. Ou você pode você mesmo contratar uma babá, uma pessoa da sua confiança que você queira e declarar ela para o governo. Então você faz o que eles chamam aqui de cheque emploi-service, que é um cheque de serviço e emprego, seria. Você tem que se cadastrar numa plataforma que chama CESU. Então, você vai se cadastra como patrão dessa pessoa e o que é legal é que a pessoa vai ficar coberta. Então, você paga o valor da hora que ela vier trabalhar para você e ela vai ter todos os benefícios que tem relacionados à hora. Então, é legal para todo mundo e ela tá coberta. Se acontecer, por exemplo, da babá escorregar, bater a cabeça e ter um acidente, se você não estiver coberto, é um grande problema. Sim. Então... E esse sistema funciona também para empregado, para limpeza, para jardinagem. Todos os serviços que você precisa. E o que é mais legal é porque o governo reembolsa metade. Você pode fazer por 20, o governo reembolsa e fica por 10. Então, no final das contas, o valor... É muito bacana, porque tem muita gente que faz ilegal, né? Que chama uma pessoa porque é mais prático, não precisa ligar pra agência. Diz, você fica aqui com meu filho 3 horas, eu vou no cinema, eu vou no restaurante, aí dá 30 euros pra pessoa. Na verdade, sai o mesmo preço, quase, né? Porque o governo reembolsa se tu faz as coisas legalmente. Exatamente, porque como você sendo patrão, você paga, chega a ser quase o dobro. E na verdade, esse quase o dobro é o governo que paga. Então é bacana, porque a pessoa fica coberta, e você fica coberta e fica todo mundo feliz. Tá, e aí depois da creche, até quando fica na creche? A criança pode ficar na creche até os 3 anos de idade. Com 3 anos de idade ela vai pra escolinha. Seria a maternelle, né? Que é o maternal no Brasil, corresponde. E aí tu tem que fazer todos os mesmos trâmites que pra creche ou é o automático? Não, nada é automático. Você tem que se inscrever na escola. Aí é uma escolinha, então é uma école maternelle. Você pode colocar seu filho a partir de 2 anos e meio. Algumas escolas já aceitam, se você quiser. Se não, com 3 anos, ela tem que ter 3 anos entre setembro do ano letivo que ela entrar até dezembro. Então, por exemplo, se seu filho nasceu, vai começar a escola em setembro, ele vai fazer 3 em dezembro. Ele tem direito a entrar e não precisa esperar um ano inteiro. Entendi. Pra poder fazer, como acontece em alguns países aqui na Europa. Então a criança fica tipo atrasada um ano, praticamente. Sim. E aí são 3 anos de escola maternal. E a criança fica até quase completar 6, que é a época do CP. Então são 3 anos. Então é petite section, moyenne section, grande section. E CP, que quer dizer? Cours préparatoire. Cours préparatoire. Curso preparatório. Isso, que é o curso preparatório, que seria o CP, para a criança entrar depois no colégio. Então são os anos que ela faz o CP. Eu tenho alunos do CP que dançam dança brasileira comigo. Bom, a gente vai ficando por aqui porque a creche tá nos chamando pra ir buscar o Léo, né, Gabi? Escola maternal, não é creche, né? Isso é.
E que termina cedo aqui, termina às 4 horas. Todas as escolinhas terminam assim ou como é que é? Todas as escolas. As crianças não têm aula às quartas-feiras, quer dizer, tem aula quarta-feira à tarde, em Grenoble. Algumas communes não tem aula na quarta. Tem aula de segunda a sexta, não tem aula na quarta. E sim, acaba 3h30, 4 horas, mas aí por conta do coronavírus, para que todo mundo não vá para a escola no mesmo horário, tem entradas e saídas diferentes. Entendi. Então o Léo entra mais tarde e sai mais tarde. Ah, isso é excepcional, excepcional da situação atual. Agora. Isso. Porque aí os pais não se cruzam, as diferentes classes e tudo mais. Entendi. Então tá, gente. Então a gente vai lá buscar o Léo agora. A gente vai buscar o Léo agora. Muito obrigada pra você que ficou aí até o final com a gente. Não esquece de adicionar a Gabi no Instagram. Sim, no Vienna Languages, @Vienna Languages. A Gabi também tem uma outra conta do Instagram. Explica, Gabi, pra nós, o que é essa tua segunda conta? Sim, eu tenho 2 projetos, então um é com o francês e o outro eu ajudo jovens mamães que querem empreender. Então, o passo a passo para poder empreender e também a toda a questão de organização e gestão de tempo. Então, como ser mãe e, ao mesmo tempo, empreender, né? Então, trabalhar, fazer um projeto, como gestar o tempo para conseguir fazer isso da melhor forma possível. Então, várias dicas. Entra lá, então é @GabrielaViana_S, então também vai estar aí na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma conferida no que ela faz. E te inscreve também no Instagram, aqui na França Oficial. Não esquece de te inscrever no canal se tu ainda não fez. Dá um like nesse vídeo se você gostou. Compartilha com as mamães que estão precisando dessas dicas aí. Se tu ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo com a Gabi, também dá uma olhada, pode interessar você. Muito obrigada, Gabi, por me receber. A Gabi me recebeu aqui na casa dela pra gente fazer hoje esses vídeos. Muito obrigada. Eu agradeço. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários e a gente responde. Muito bem. Muito obrigada, Gabi. Beijo pra vocês e até mais. Tchau, galera!